Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você que nos assiste a partir do Facebook, não se esqueça de seguir a nossa página oficial. Você foi chamado para pregar o Evangelho. E se você também ainda não é inscrito, dê um pulo ao nosso canal do YouTube e inscreva-se para ajudar no crescimento do mesmo canal. Hoje temos uma entrevista especial para falarmos acerca do louvor. E temos como convidado nosso irmão David Nime. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por este convite aqui nesse canal, neste podcast, não é? E para mim é uma grande honra estar aqui e para assim podermos contribuirmos com esse conhecimento, para que possamos todos nós ser edificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. O nosso tema é louvor e adoração. O ministério em apuros ou em ascensão. Primeiramente, entrando já neste solo, irmão Davi, estamos gratos também pela tua presença aqui. Gostamos de saber de facto o que é realmente louvor. De facto, não é o louvor, digamos que louvor não é na língua, também podemos encontrar essa palavra na língua hebraica, que tem como significado elogio, ou mesmo podemos também dar um contributo que louvor não é o ato ou é a prática de elogiar, não é? Exaltar, não é? Homenagear, reverenciar, engrandecer, ou também podemos dizer que honrar ou respeitar alguém, e de acordo à palavra de Deus, o Deus que se revelou pelas Sagradas Escrituras, digamos que não é mesmo dessa forma que aqui eu poderia também trazer esse contributo, que é mesmo exaltar as grandezas de Deus, ou também podemos aqui dar aqui este subsídio na questão de que louvor é tudo aquilo que Deus é, ou é tudo aquilo que Deus faz, não é? Porque nós exaltamos alguém ou homenageamos alguém de acordo com os seus próprios feitos. Podemos encontrar esse exemplo específico no livro também de Salmos, capítulo de número 9, não é? Nos versos a seguinte, aí o autor, ele de fato, não é? Ele elogia, ele exalta, ele engrandece a Deus pelo aquilo que Deus fez na sua vida, o livramento, não é? Que Deus nos livrou ele das mãos dos seus adversários, seus inimigos. Então nós homenageamos ou elogiamos alguém por aquilo que de fato ele é ou mesmo faz. Isso é louvor. Isso podemos dizer louvor. Agora a questão é de que o louvor não ela pode, digamos que não é, podemos não é, elogiar a Deus de várias formas, não é? Como por exemplo através da música, a forma de viver, nosso modo de vida, ou mesmo também por danças, de várias formas podemos elogiar a Deus. Então quer dizer que louvor não é só música. Louvor não é simplesmente só a música. Isso aqui, a questão da música é outro ponto que nós precisamos chegar. Aí vamos chegar na questão da música gospel, não é? Ou, se me permitir já fazer aquela definição agora, posso ter essa liberdade. Não espero apenas a tua permissão. Da música gospel. Certo. Música gospel não é louvor? Bem, a questão não está na questão de ser louvor ou não. Sim. Mas apenas está na definição da música gospel, certo? Então aqui estamos a tentar trazer aqui alguma diferença dessas próprias palavras, definir aqui os termos, não é? Como digamos aqui louvor, e estamos aqui a referir sobre a música gospel. Então, ainda, faça-me entender. Será que vai existir uma diferença entre música gospel e louvor? Certo. Será que toda música gospel é louvor? E será que todo louvor não é música? Será que um louvor não é uma música gospel? Ou então uma música gospel não é louvor? Bem, a questão é, irmão Antônio Mateus, Ondavulula, eu gosto sempre ser assim muito, como esse meu amigo em Camba. A questão é que, primeiramente, temos que entender, como já dizia de princípio, o que é o louvor, não é? Já dizia que o louvor não é o elogio, não é elogiar alguém ou mesmo a Deus por intermédio das suas sagradas escrituras. Né? Digamos que o louvor é elogio. Ou então é a prática ou ato de homenagear alguém. E essa prática, essa realidade de homenagear, exaltar, ou falar sobre as grandezas de alguém ou mesmo os feitos
não é, de alguém ou do Deus que se revelou através das Sagradas Escrituras. Então, digamos que isso é o louvor, que a expressão é elogiar ou homenagear, não é? Nós podemos, não é, elogiar alguém mesmo sem os instrumentos musicais. Ou os instrumentos que transmitem som. Não, eu posso elogiar alguém ou mesmo a Deus sem nenhum instrumento musicais. Agora, quando falamos sobre música gospel, aqui o padrão já, ou a ideia é outra, não é que aqui vamos referir, não é de fato, o que é a música gospel, não é? A música gospel, não é, eu posso assim dar aqui alguns contributos, é a ciência, ou é o conhecimento, não é? Ou é a forma em que os homens têm para prestar a sua admiração, não é? Em alguém ou mesmo também, digamos que é a Deus que se revelou por intermédio das Sagradas Escrituras, por intermédio de quê? De instrumentos que transmitem sons, não é? E que incluindo a voz humana, com o objetivo de demonstrar as grandezas, os feitos, não é? De alguém ou mesmo também de Deus, demonstrar a sua vontade, expressar o seu amor, expressar a sua gratidão, não é? E também fazer com que se cumpra o objetivo desse alguém ou mesmo digamos, sobre o Deus que se revelou através das Sagradas Escrituras. Isso estamos aqui a definir a música gospel. Então, ela inclui instrumentos que transmitem sons, não é? Sons e a voz humana com o objetivo de engrandecer essa... Exatamente. Então quer dizer que chama-se música gospel porque existe essa compilação entre a voz humana e os instrumentos. Certo. Logo, se não existirem os instrumentos, só simplesmente houver a voz humana, deixa de ser música gospel. Bem, se não houver instrumentos, então de fato ela deixa de ser a música gospel, mas sim vem a ser um louvor, um elogio. Por exemplo, eu posso elogiar a Deus por intermédio de um livro. Não é? O escritor pode escrever sobre as grandezas de Deus, um livro que elogia ao Senhor. Eu posso elogiar a Deus por intermédio da minha forma de viver. Eu posso elogiar a Deus, não é, através de testemunhando Ele, pregando a sua palavra em qualquer local. Eu posso falar sobre as suas grandezas. Agora, já a música gospel, não é, porque vamos aqui falar a questão da música. A música, de fato, não é, queremos nós que ela envolve, não é, envolve ali alguns instrumentos, não é? Envolve alguns instrumentos, não é, que ou uma posição de transmitir também a poesia, ou poesia, digamos assim, não é? Enfim, nesse caso, nós podemos contribuir que a música gospel, ela envolve, não é, vários fatores, mas só que a questão ela tem um objetivo. A música gospel tem o que faz com que ela seja uma música, ou seja, que seja a música que de elogio para Deus tem que transmitir um objetivo. Sem esse objetivo, então, de fato, ela não é o elogio para o Deus que se revelou por meio das Sagradas Escrituras. E qual é o objetivo da música gospel? Bem, como dizia já na definição, ela tem que ter os padrões adequados, que é exaltar a Deus, não é? Falar sobre os seus atributos, as suas grandezas, expressar a gratidão, não é, a Deus, demonstrar através da música gospel, dando a entender esse objetivo de que de fato temos que explicar o objetivo, não é, de Deus, a vontade de Deus, o seu propósito sobre a criação e também a humanidade. Então, digamos que... Segundo a descrição, não é, do nosso irmão Davi, quando está a falar acerca da música gospel, levou-me ao entendimento de que a música, se retirarmos os instrumentos, deixa de ser música gospel. Mas se formos chamar os instrumentos, se formos com auxílio de instrumentos, guitarra, piano, bateria, então chega a ser música gospel. Se nós retirarmos os instrumentos, não é música gospel. Se porventura eu pegar um hino da harpa cristã e musicalizar, não é, assim, com auxílio de instrumento, chega a ser música gospel. Bem, nesse caso, digamos, sem os instrumentos, certo, temos aí, não é, um louvor, não é? Um louvor. Certo. Vamos tirar um hino da harpa cristã. E se esse hino for auxiliado com instrumentos musicais, chega a ser música gospel. Certo.
É isso. Certo. Bem, a questão essa questão, essa ideia é boa, irmão. Eu até vou tentar já ajudar um bocadinho, porque o princípio aqui, o que nos faz com que nós possamos tentar definir tudo isso, é a questão de dizermos o louvor. De fato, louvor é a música gospel ou não? Qual é a forma em que nós podemos também, não é, louvar a Deus, Sim. não é? Existem várias formas que nós podemos louvar a Deus, por intermédio também da música, não é? Ou de nós podermos cantar, não é? Podemos expressar esse elogio a Deus por intermédio, né, de cantos. Sim. A Deus. Agora, pode ser questão de cantos, ou mesmo sem haver a questão de instrumentos musicais, eu também estarei elogiando a Deus, por intermédio de dança, podemos assim referir, sim, intermédios também de expressar a minha gratidão a Deus, isso estamos a falar questão de louvor, ou mesmo também da forma em que eu possa, não é, eu possa escrever ou alguma coisa que fala sobre as grandezas de Deus, não é? E agora, na música gospel, aqui estamos a referir sobre todos os elementos que estão incluídos para completar a música gospel, não é? Neste sentido, não é, que a música gospel, digamos que automaticamente, não é, ela envolve os instrumentos, né, que transmitem, não é, sons, e também a voz humana, em forma de expressar, não é, a sua gratidão a Deus, a sua exaltação, enfim. Agora, isso aqui estamos a pegar no ponto de que ela inclui todos esses elementos da voz humana. Agora, por exemplo, vamos referir, eu estou a exaltar a Deus por meio da minha voz, em forma da questão de coisa, de um canto, né? Digamos assim, uma forma que tem a melodia e tudo aí, tem o seu estilo, tem o seu ritmo e tudo mais, sem instrumentos. Chega de ser música gospel ou não? Bem, digamos que, como eu disse de princípio, que tem várias formas de nós podermos elogiar a Deus. Eu posso elogiar a Deus por meio da minha voz em forma de canto, certo? Mas a questão é que estamos a referir que a música gospel, ela inclui todos esses elementos e também ela transmite um objetivo. Se estiver fora do objetivo, não chega de ser uma ciência, um conhecimento de transmitir elogios para, digamos, né, para alguém ou para o Deus da Bíblia. Okay. Se fora do objetivo, nesse caso. Tá bom. Quando estamos a falar de louvor, estamos a falar de elogio. Aqui foi muito bem explanado e também assim, o nosso irmão Davi fez muito bem o corte desse termo louvor, não é? É assim, voltando à sua própria etimologia. Certo. Eu gostaria também de dirigir ao nosso irmão Davi, né? E queria também assim, levantar uma outra questão. O louvor contemporâneo, o louvor contemporâneo está realmente ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus, ou apenas está criando nelas emoções espontâneas, ou então simplesmente emoções. Certo. O louvor, a análise que o nosso irmão faz, não é, sobre o louvor contemporâneo, ela aproxima as pessoas de Deus, ou então está a criar simplesmente ilusões, emoções espontâneas. Certo. Bem, nesta questão nós podemos aqui, pelo menos, não é, talvez ir mais a fundo, fazer aqui muitas análises sobre esse campo de louvor, não é, esta realidade, não é, que temos aqui muitos cantores gospel, não é, mas eu creio que neste balanço, não é, tem alguns que, não é, de fato, têm trazido letras, não é, que edificam, não é? Que edificam o corpo de Cristo, que incentivam a nossa fé, mas também tem alguns que, infelizmente, não é? Têm transmitido também alguns conhecimentos que não são bíblicos, que têm só incentivado as emoções, chegando de uma forma errada, não de acordo conforme a Bíblia, ela de fato, ela nos instrui. Bem, irmão Mateus, sobre esse ponto aqui, tem muita coisa para nós podermos falar, mas o que eu posso dizer é que é uma fase que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele está procurando nos ajudar-nos a entender, não é? E a sermos livres de certos enganos. Eu digo que, irmão Mateus, até eu também já fui muito enganado, não é? Por certos louvores que antes
eu ouvia, pensava que talvez é bíblico, ou seja, nós não tínhamos essa, eu acredito que dificilmente nós tínhamos essa preocupação, essa capacitação, essa prioridade de poder analisar, não é, se de fato esse louvor são louvores bíblicos, se esse louvor de fato não, elas nos ajudam a ter uma fé saudável, ou mesmo não. Mas Deus, pela sua graça, hoje está nos ajudando a despertar, e eu creio que esse podcast também, não só esse, mas como também muitos servos de Deus, muitos líderes eclesiásticos, servos do Senhor estão disponíveis, estão dispostos a instruir o seu povo com a verdade, já têm trazido conhecimentos para levar as pessoas, ou os crentes, a analisarem, não é, se aquilo que eles têm ouvido, se de fato edifica mesmo a sua fé ou não. Então, na tua perspectiva, quer dizer que o louvor contemporâneo não está a aproximar as pessoas de Deus. Bem, por isso é que eu posso dizer assim. Bem, há cantores, como já expliquei, mas no meu análise, a maioria, infelizmente, a maioria ainda assim não tem esse mesmo cuidado, não é? Certos cantores não têm tido esse cuidado de poderem, não é, transmitir, não é, o povo de Deus ou a humanidade um conhecimento saudável por intermédio de músicas gospel. Infelizmente, a maioria tem tido esse grande problema. Mas eu pego aqui a causa, o porquê. Porque, infelizmente, irmão Mateus, o que tem acontecido? Aqui, os líderes eclesiásticos, a maioria, aqueles que estão a liderar certas igrejas, eles têm, não é, eles se preocupam mais, talvez, o que eu noto, não é, eles têm se preocupado mais com talvez, em instruir não é, os pregadores, exigem teologia dos pregadores, ou mesmo também aqueles que serão missionários, pastores, ou seja, eles exigem que essas pessoas que pregam a palavra de uma forma, não é, sem aí instrumentos musicais, transmitir esse conhecimento da palavra do Senhor de uma forma, eles exigem tanto que esses possam ter o conhecimento bíblico, e isso é bom. Sim, sim. Mas o que eu tenho visto nesse campo, não é, infelizmente, a maioria dos líderes não procuram olhar para aqueles que cantam, não é, elogiam a Deus por intermédio, não é, da música, certo? Infelizmente, os líderes não têm tido essa preocupação. Isso é uma realidade. Podemos ir a fundo, vamos encontrar essa verdade, irmão Mateus, que talvez os líderes pensam que, bem, não sei se é falta de conhecimento de alguns líderes, de ver a importância da música, não é? De elogiar a Deus por intermédio da música. Não sei se é nessa tendência, mas o que nós podemos encontrar, há muitos, não é? Há muitos cantores que elogiam a Deus por meio das músicas. Infelizmente, eles transmitem conhecimento que, se você ir a fundo das Sagradas Escrituras, você vai encontrar muitas realidades que não trazem doutrinas, não é, bíblicas, e de uma forma indireta eles têm contribuído para distorcer a fé de muita gente. E também, só pegando adicionando um bocadinho uma outra questão no que o nosso irmão está a dizer. Então, será que isso é o resultado de termos muitas heresias nas músicas, nos louvores? Bem, esse é um dos motivos, João Mateus. Isso é um dos motivos, isso é um dos resultados, certo? A falta de instruções, não é? Dos cantores gospel, a falta dessa preocupação dos líderes instruírem aqueles que cantam no elogio a Deus por meio da música. Esse é um dos motivos, mas tem vários também. Tem a questão da glória humana, não é? Tem a questão da fama, se podemos dizer. Tem a questão em particular, para defender o seu ministério pessoal. Então, muita gente, por essa tendência, às vezes, também alguns, possivelmente, né, eles não querem ouvir os conselhos de outros irmãos em Cristo Jesus, ou mesmo também dos seus próprios líderes, e por questão de dizer, não, eu tenho um ministério à parte, esse é o meu chamado, é o meu dom. Então, isso tudo dá o fator de que há vários fatores que fazem com que haja muita heresia, não é, nas músicas gospel, haja muitos erros. Sim, e também só desculpar, né? Eu só queria falar sobre a instrução. Certo. Instrução, né? Que nossos ministros de louvor também deveriam passar assim uma instrução muito profunda. Sobre essa graça, certo.
sobre as Sagradas Escrituras, para que eles possam estar naquilo que Paulo diz, obreiro aprovado. Aprovado, certo. Eu gostaria de adicionar uma outra questão. Será que conhecer muito as letras das músicas gospel do que os salmos é errado? Desculpa, conhecer muito as letras. Se porventura, conhecer muito, mas se eu conheço muito as letras das músicas gospel, com todo tipo de música, da Ilane, todas as letras, eu domino, mas não domino os salmos, os salmos do rei Davi. Será que é errado? Bem, É isso, parece que sim, as pessoas dominam muito, ainda tem essa música, está a bater muito, melhor amigo. Eu vejo criança cantar do princípio ao fim, mas você vê que o salmo nem domina, e nem conhece a vida de capa a capa. Será que é errado você dominar o salmo, se dominar as músicas gospel, todas as letras você conhece? Mas na catila toda você conhece todas as letras, você conhece da música gospel. Mas os salmos do Davi, e nem o Cantares, não é? Nem salve, você domina, nem conhece. Será que é errado? Bem, esse é o nosso grande problema. Por isso é que certos cantores gospel têm tido muito sucesso neste mercado da música gospel. Não é? Têm tido muito sucesso. Porque por falta de conhecimento, não é? De muitos crentes, não é? Como também está escrito na Bíblia, né? Que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Bem, irmão Mateus, sobre esse assunto eu posso dizer que o mais essencial, eu acredito que nós como cristãos queríamos que, eu acho que a nossa alegria seria como aquela igreja que Paulo fala, não sei se é de Bereia, acho que é isso, certo, que tudo que eles veem, examinam as escrituras sagradas, ou mesmo também os puritanos, que eram muito cuidadosos. Não é? E até eu gosto muito o que tens dito aqui, irmão Mateus, sobre nem tudo que parece certo é certo, mas toda a verdade, de fato, que vem de Deus. Isso é o fundamental. Ainda que o cantor tenha boa voz, ainda que o cantor tenha não é, uma boa letra, mas será que essa letra é bíblica ou não? Então, mas será que será que é errado? Bem, exatamente eu estou aqui a explicar. Bem, o adequado é eu me preocupar mais em conhecer as escrituras e examinar a música. Não simplesmente é certo, você como cristão, diz que és cristão, então, conhece todas as músicas, por essa razão, de que conheces pouco as Sagradas Escrituras. Quer dizer que por essa razão que há muita confusão entre as pessoas, chamam tudo louvor. Exatamente, tudo chamam louvor, por causa da falta de conhecimento. A falta do conhecimento, não é? Quando as pessoas, se elas estiverem a primar para conhecimento bíblico, não é? Porque, irmãos, vamos aqui falar, não é? O que esse cantor gospel, ele está a cantar o quê, primeiramente, de fato? E esse cantor é cristão ou não? Ele está a trazer, o que ele está a trazer? Está a elogiar quem? Alguém. Então, se esse cantor está a elogiar a Deus, se você que diz que é de Deus, então você precisa saber como é que eu posso elogiar a Deus, como é que alguém está a elogiar a Deus. Então, não é só simplesmente uma música, pelo nome de Deus, você está aí e tudo mais. Às vezes, porque, irmãos, o diabo é tão astuto. O diabo é tão astuto, ele é tão astuto em que ele, irmãos, quando ele enganou a Eva, ele não complicou muita coisa, ele não fez tipo, ele não criou aí uma exegese, algo assim diferente, não, ele foi algo, só talvez alguma coisa simples. Deus disse que não comerá. Ele quando tentou Jesus disse assim, está escrito também. Também falou, está escrito. Então, de fato, nós precisamos entender que se não tivermos conhecimentos bíblicos, não vamos conseguir ter condições para distinguir se esse louvor, esse elogio, através da música, vem para o nosso Deus. Porque a definição de elogio, ela vou ter perguntar que está para alguém. Agora, para quem se alguém quem? Qual Deus? Sim. Será que esse louvor é para o Deus da Bíblia? Ou não? Se o cantor diz que ele está a cantar para Deus, então qual Deus ele está a cantar? Para mim distinguir se ele está a cantar para o Deus que a Bíblia se revela através da Bíblia, eu tenho que conhecer para entender que esse louvor vem de Deus. Senão, tudo que está ali, vamos fazer confusão. A gente estava dando Deus vale através daquela música, você está aí a cantar, né? A música, a intenção do cantor é para o Deus dele, porque tem muitos deuses. Sim. E somente lá o Deus. Qual Deus? Para você entender que esse louvor é para o Deus que se revelou por intermédio das Sagradas Escrituras, tem que conhecer a Bíblia. Senão... Ok, então quer isso dizer que
é muito fundamental o cristão, antes de conhecer as letras não é, das músicas gospel, tem de conhecer as Sagradas Escrituras para que ele faça um O juízo, juízo, certo, boa. não é, com o tipo de conteúdo que ele há de ouvir. Certo, boa. Há de ouvir, nem tudo devemos ingerir. Exatamente, Não? deixa eu cortar, irmão Matheus. É isso, porque, irmãos, nós temos que ver o impacto que traz a música, A música, o poder que ela tem. A música não é só simplesmente você olhar para assim, porque é uma música, não. Mas ela tem um impacto de instruir também. A música é um instrumento, é um elemento também de instrução, de transmitir conhecimento, mensagem. Sim. Então, e dessa forma, nós temos que entender que também falar as escrituras sagradas, ou melhor, eu posso trazer aqui esse contributo. Nós somos como um aparelho reprodutor. Aquilo que mais consumimos é que tarde ou cedo vamos poder tocar. Okay. Exatamente. Se teu olho for em trevas, não é? Com trevas será o teu corpo. Sim. Então, muita gente, ele pode, né, a sua fé ser atingida por intermédio também de certas músicas gospel. Pode ser, a música gospel também, ela pode trazer alguns pontos doutrinários também. Okay. Exatamente. Então, se você não conhecer as escrituras, você pode mesmo, de fato, não é, ser lesado, ou mesmo também ser atacado, ou a tua fé ser atacada por intermédio de certas músicas que nós ouvimos ali, e por falta do conhecimento das Sagradas Escrituras, nós podemos ser enganados. Então, como dizia aqui, o diabo, irmãos, o diabo é tão astuto, que ele cria mecanismos em que em cada ponto dos dons, ele também tem aí um ponto representativo. Ele também coloca, também tem ministro de louvores do diabo. Também tem. Ele até pode usar o nome de Deus. Ele distorce. Há várias músicas, irmãos, que só que eu não domino bem essas que são de certas músicas. Você vai ouvir mesmo que essa música aqui é para o diabo. Se você ir às histórias sagradas, é para o diabo, não é para a Bíblia. E ele entra nas igrejas. Mas qual é a perspectiva de se dar conta que é do diabo? Qual é o ponto crucial ali? Certo. O diabo é o pai da mentira, certo? Sim, é isso. Exatamente, o diabo é o pai da mentira. Mas por vezes esse tipo de música, não é? Por vezes esse tipo de música, você consegue dar conta que as pessoas caem, eles vertem lágrimas, ficam com arrepio, choram, se fizeram ao chão. Exatamente, irmão Matheus. Isso aqui está esse tipo de poder, não é, que o irmão está aqui a dizer, não é? Quando a pessoa sente arrepio, ela por vezes chora, a emoção, arranca os cabelos da cabeça, está pronto, destrói. É uma benção. Sim, então isso aqui, será que esse tipo de manifestação, não é? Das músicas, esse tipo de poder, será que também não representa aqui o Espírito de Deus quando Deus age, não é? E depois, sobre essa questão, depois eles choram, não é, caem no chão, se arrancam, não é, as suas perucas, ou as suas de sangue, a parte das cadeiras através do louvor, sentem uma presença que é um fogo estranho, assim, digamos. Mais tarde, sair daquela igreja, estão em pecado. Estão a viver uma vida terrível. Então, espera aí, o louvor, então, quando nós vamos... De acordo com essas músicas, não é? Algumas músicas que não é para a glória de Deus, não é? E, de fato, eu até queria... Mas podes falar como me cortasse um bocadinho? Sim. Então quer dizer que nem sempre esse tipo essas manifestações, essas reações, esses resultados vêm do Espírito Santo. Não, nem sempre. Se são, por exemplo, manifestações carismáticas, erradas, heresias, emoções, aí um espírito maligno que se movimentou ali, começou a cair de uma forma tão... E eu gostaria, não é? Também, o pessoal que está nos assistir, gostaria de fazer essa pergunta direta ao nosso ilustre irmão Davi. Mas antes disso, vamos dar um intervalo, não é? Você que está do outro lado, beba água e assim, não é? Muito rápido estaremos novamente aqui juntos. Parte da nossa especial entrevista com o irmão David Gimel. E eu, antes de nós sairmos para o intervalo, eu havia assim, não é, deixado ao ar uma pergunta para o nosso irmão Davi. E eu também convidei os irmãos que estão aqui a nos assistir.
Irmão Davi, de tudo que se falou, as análises que nós aqui falamos, eu gostaria de dirigir esta pergunta no irmão Davi. Uma pergunta que guardei, bem, porque também fica assim um bocadinho a me fazer comissão e fico assim a me indagar em algumas vezes. Certo. Quando o irmão Davi ouve, assiste, olha para o novo louvor, se assim posso dizer que é louvor, Melhor Amigo, da cantora Nairi Nani, será que o irmão Davi, olhando para essa música, é um louvor ou não? Olhando para a letra da música, é um louvor ou não? Porque muita gente vem cantando essa música, ultrapassou fronteiras, ultrapassou o continente africano, foi a outros continentes, e é a música mais ouvida a nível do mundo. É a música mais ouvida a nível do mundo. Nair Nani, Melhor Amigo. Será que aqui estamos diante de um louvor ou de uma música gospel? Ou então os seus conteúdos são mesmo bíblicos ou não? Gostaríamos de saber a partir do nosso irmão Davi. Bem, essa pergunta é uma pergunta muito desafiadora, certo? E dizer que não apenas estamos aqui, não para poder criticar ou em parte, trazer alguns pensamentos contra, mas temos a obrigação e o dever de poder falar sobre a palavra de Deus. E a nossa maior preocupação também é mesmo edificar o corpo de Cristo com aquilo que Deus nos concedeu. Sim. E ter aquela preocupação como a Atalaia, de poder ter a graça que Deus nos concedeu, também poder em parte analisar, porque de fato qualquer contributo é benéfico, é benéfico para todo aquele que é cristão. Tanto faz para mim como também para a nossa irmã cantora Nair Nani. Sim, sim, sim. Porque digamos que, irmãos, eu gosto muito olhar para as escrituras sagradas, para dar um exemplo específico, uma questão de que quando Paulo pediu a Deus para que aquele se desviasse da sua presença, acho que quando ele foi esbofeteado, Sim. exatamente, e ele orou, Deus disse, minha graça te basta. Isso no sentido que vemos que é importante nós podermos pegar esse exemplo para todos nós, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhar, a errar, e de fato estamos sujeitos mesmo a cair em tentações, E Deus, pela sua graça, permite que certas realidades chegam até nós para nos ajudar, que para nós, aos nossos olhos, parece que não é boa coisa, mas Deus permite para nos despertar e não cairmos nas astúcias do inimigo. E dar aqui um contributo para a nossa irmã aí, esse é também o meu maior desejo, que até se chegar esse vídeo para ela também, que ela possa ter orar muito, para que Deus dê essa graça, para que não venha, o diabo não venha, derrubar ela, porque aí a fama, a glória humana, de fato, podem vir ali, como assim Deus falou para Paulo, para que ele não pudesse, como Paulo me diz, para não poder se exaltar ou se ensoberbecer. Então, nós estamos sujeitos a essa verdade. E nesta senda, digamos que então, a verdade da palavra de Deus, ela vem dele para nos ajudar a nos desviar desse mesmo caminho. Bem, eu não quero parecer, muitas vezes as pessoas podem pensar que a pessoa está a ser crítico, de uma forma negativa. Não quero ser crítico, não quero transmitir uma realidade negativa. E digo que é preciso que nós possamos ter conteúdos, condições, temos que ter elementos suficientes para fazer uma análise. Porque de fato só assim do nada a pessoa pode vir cair a erros, não é? Então isso serve para todos nós. Ou, em particular podemos também dizer na questão de cantores, mas não só os cantores, mas também até pregadores também eles erram. Também tem tido erros de pregadores, não é? Eu de fato, já errei muito, já falei muito, já errei. Peço misericórdia a Deus e a todos que um dia tiverem
esse dia tão infeliz da minha ouvir, né? Já falei muito de fato e eu peço perdão a todos, de uma forma pública e também a Deus e a mim também. Mas estamos a crescer na graça e no conhecimento de Deus, não é? Para aprendermos mais, cada vez mais. Com isso, quero dizer que para fazermos uma análise, não é? Temos que ter condições necessárias. Primeiramente, temos que saber conhecer quem é a pessoa, não é? Saber de fato os seus próprios testemunhos, não é? Os testemunhos dessa pessoa. E também temos que, não é? Conhecer que tipo de doutrina essa pessoa ela crê, carrega, que tipo de denominação religiosa essa pessoa essa professa, certo? Também precisamos, não é? Precisamos entender de fato o que é o louvor e como poder louvar a Deus através da música gospel, assim, precisamos saber tudo isso. Desta forma, eu acredito que alguns podem até acrescentar, mas esses todos os mecanismos vai nos ajudar muitas das vezes a podermos, não é, a analisar de fato se a música, não é, louvor para o Deus que se revelou por meio das Escrituras Sagradas, ou mesmo não. Melhor amigo. Bem, sim, talvez aqui. Bom, não? Exatamente. Eu já vi alguns vídeos da nossa irmã, Nani, e não é, uma delas ela cantou esse louvor Melhor Amigo. Sim. E ela na sua entrevista ela disse que essa música surgiu por uma fase que ela estava vivenciando. Então é uma experiência que ela teve com Deus e levou até a música. Agora, irmos de acordo, não é, às Sagradas Escrituras, será que é necessário que nós possamos cantar experiência, louvar a Deus por experiência? Bem, esse é um dos pontos que nós temos aqui a pegar. O outro também que eu vi nas suas entrevistas, que ela diz que ela usa a música gospel para evangelizar, certo? Para evangelizar. Então, eu acredito que eu ouço essa música, né? A minha casa também ouve essa música, meus filhos gostam de fato, mas no meu análise sobre essa música, Melhor Amigo, nós precisamos entender, ou mesmo também pegar os dois lados, certo? Pegar os dois lados. Em que, como eu quero dizer com isso? No lado, para esse louvor, para os cristãos, para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo e também para aqueles que de fato não professam a fé em Jesus Cristo. Então, e essa música todos estão a consumir, quer seja cristão como pessoas que são aqueles que não professam a fé cristã. De fato, eles estão a consumir essa mesma música. Então, será que o meu objetivo, não é? Qual é a intenção do meu coração com essa música? Se dela dizia que é para evangelizar, não, através da música, então podemos aqui dizer o seguinte: através da música, essa música aqui, para os cristãos, ela serve como o quê? Como, não é, um incentivo, não é, um encorajamento na fase difícil que o crente deve passar, a confiar mais em Jesus, que ele é um amigo fiel àqueles que o buscam. Mas agora, para aqueles que não são cristãos, de fato, essa música podemos encontrar um erro doutrinário. Se for para evangelizar, encontramos um erro doutrinário. Por quê? Porque existem princípios adequados para que o ser humano se beneficie dos privilégios, não é, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo ou de Deus através do Evangelho. Então isso é uma experiência que ela cantou, a experiência do Evangelho. Mas será que Jesus Cristo, biblicamente, o que a Bíblia fala sobre a humanidade e Deus? Será que Deus é amigo de todos? Isso. A Bíblia fala acerca disso. Será que Deus é amigo de todos? A Bíblia fala que o livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você encontra Romanos, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus se ira sobre toda a injustiça da humanidade. Encontramos também Salmos, capítulo 7, versículo 11, certo? Que diz que Deus se ira todos os dias. Então, a Bíblia fala, o livro também de Romanos fala isso, Romanos fala isso, Efésios diz a mesma coisa, que há uma inimizade entre o homem e Deus. Então, não há amizade. O livro de João, 1 João, diz assim, que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama Deus é inimigo do mundo. Então, vimos que há uma inimizade. Então, Deus não é amigo de qualquer pessoa.
A Bíblia fala que há uma inimizade Sim, entre os homens sim. e Deus. A não ser que essa inimizade venha a ser quebrada quando a pessoa crer em Jesus Jesus, Cristo. sim. Como diz a Bíblia, o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma separação. Sim. Há uma separação. Quem não crê em Jesus Cristo, sobre ele está a maldição. Sim. É maldito perante os olhos de Deus. Sim. É abominável, é sujo. Então, vimos que para desfrutar, para termos experiência com o Evangelho, principalmente antes, primeiramente, nascer de novo, temos que crer no Evangelho, temos que nos arrepender. Okay. Então, esses são os princípios que nós podemos aqui desfrutar. Por quê? Porque, irmãos, é preciso nós irmos a fundo de certos assuntos para que não podemos, às vezes, cair em várias situações que trarão grandes consequências em nossas próprias vidas. Não é como, por exemplo, digamos que, como já disse de princípio, né, que nós podemos doutrinar alguém por meio de músicas. Sim. De música, certo? Então, e aí vimos que aconteceu, ou melhor, temos aqui essa realidade da doutrina da prosperidade. Que não é que aqui em Angola, no princípio, teve aqui em massa e muitos agora estavam sofrendo. Agora estavam sofrendo, antigamente já estavam sofrendo há muito tempo. E essa doutrina chegou aqui, todo mundo queria abraçar. Estavam cheias, as igrejas de doutrina estavam muito cheias, de princípio. Sim, e eu tenho experiência. Exatamente porque oferecia, não é, um Deus Papai Noel, um Deus escravo. Apresentava um Deus que dá milagre, faz milagre, dá tudo para o que eles quiserem, não um Deus Senhor. Então quer dizer que os pregadores, quando se fala de prosperidade, eles são oportunistas. Aproveitam da situação para invocar um texto e uma pregação. Exatamente. E ali que muitos cantores gospel, irmão, que a pessoa tem que ver a intenção do cantor. Muitos cantores gospel querem sangrar na vida. Então eles fazem um estudo psicológico. Ele aproveita a situação, como é que o mundo está, que tipo de mundo está passando, qual é a situação que o mundo está passando. Então, se eu conseguir trazer esse conteúdo, é possível, né, que eu suba na vida, ou seja, tenha fama, por intermédio de uma realidade que estamos a vivenciar ultimamente. Então, deve ser desculpar. Quer dizer que quando realmente os músicos gostam, alguns, todos não alguns, certo, alguns, eles se apegam da situação caricata que o povo está a atravessar, certo, e vão pegando um versículo bíblico solto, exatamente, o versículo que faça um encorajamento, e vão trazer simplesmente não para converter, mas sim para a música tocar, ultrapassar a fronteira e ser conhecido. Por ali. Porque a situação que o povo está a passar, está por ali, certo. Então eles vêm como um meio, uma oportunidade, certo. Alguns também usam isso. Não digo que é nossa irmã, mas estou dizendo que alguns, de fato, aproveitam a oportunidade para poder, assim, sangrar na vida deles, essa expressão subir. Mas agora, na parte dos ímpios, o nosso irmão diz que a música da melhor amigo, na parte, tem duas partes. Tem a parte para os cristãos e a parte, não é? Tem outra parte que é também porque todo mundo está a ouvir, tanto ímpio, tanto cristão. Na parte dos cristãos, ela vem para encorajar, fortalecer a fé. Na parte de ímpios, o nosso irmão diz que a música apresenta erros doutrinários. Certo. Doutrinário, não é? E agora eu gostaria de que fosse um bocadinho mais claro e mais profundo. Por exemplo, quais erros doutrinários a música da Melhor Amigo apresenta? Certo. Bem, por exemplo, eu posso aqui tentar aqui pegar as Sagradas Escrituras. Vamos pegar aqui, por exemplo, tem aqui, vamos encontrar também o livro de Isaías 29, 13. Este povo, não é? Este povo me louva, ou melhor, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Certo? Então podemos pegar também isso aqui. Vamos pegar aqui também em parte, não é? João capítulo 14, sim, João capítulo 14, versículo... João capítulo 14, versículo... João capítulo 14, versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sim. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Sim. Então vimos que aquele que tem os mandamentos, aquele que conhece, ou seja, aí podemos também trazer um ponto para poder contribuir essa pergunta, que o amor a Deus simplesmente não é só um sentimento, mas apenas é a pessoa, não é, conhecer
os ensinamentos de Deus, a sua palavra, não é os fundamentos principais, as doutrinas básicas para a salvação, conhecer e também, não é, guardar, viver na prática, como diz Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O livro de Mateus capítulo 15, versículo 19, eu creio que diz assim, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, que do coração não me procedem os maus pensamentos, desejos, adultério, enfim. Mas quando Davi diz que guardei a tua palavra para não pecar contra ti, a ideia é que esta mesma palavra, não é, você pega, o teu coração tem que estar tapado ou tem que estar coberto com a palavra de Deus. Para que qualquer sentimento que sair, qualquer pensamento, antes de sair, tem que ser coado na palavra. Então, de fato, que todos aqueles que têm os mandamentos de Deus, conheçam a sua palavra, esses que vivem na prática, esses demonstram que amam a Deus. E esses que amam a Deus são amados por Deus, são amados de Deus. São amados por Deus. O livro de Daniel, capítulo, creio eu, entre 10 a versículo 11 ou 11, 10, diz assim, que o anjo fala para Daniel, Daniel, homem muito amado, homem desejável, desde que começaste a guardar, acho que é isso, a se humilhar e aguardar, acho que é isso, perante palavra, o seu Deus, as tuas orações são ouvidas. Então vamos pegar aqui mais outro contributo aqui no livro de João mesmo, capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e escolhe e lança no fogo e arde. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você vê que aqui, para que nós, aí vamos falar sobre o sucesso da oração, o sucesso ou o poder da oração, né? Para que nossa oração tenha eficácia, temos que crer, estar em Jesus Cristo, temos que conhecer a palavra. Temos que guardar a palavra, temos que viver na prática essa palavra. Agora, temos aqui o versículo 14, não é? João capítulo 15, versículo 14, diz assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Okay. Será que o ímpio, ele faz o que Deus manda? Ele vive obedecendo pela fé na palavra de Deus? Para ser amigo de Deus? Para ser amigo de Jesus? Ou então a ira, onde está a ira que diz a Bíblia acerca disso? Okay. Jesus diz assim que vinde em mim vós que estáis cansados e oprimidos, carregados, fardos pesados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, se não estiver errado. Vinde em mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Carrega, tomai de mim o meu jugo. Então é uma troca. É uma troca. Há uma troca. Quem quiser vir após mim, isso está em Mateus, eu creio, Mateus 10, 38. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. É uma troca. Para desfrutar da graça, das misericórdias, para termos experiência do Evangelho, primeiro temos que crer em Jesus. Sim. Essas são as doutrinas bíblicas. Temos que nos arrepender, temos que ser uma nova criatura, temos que abraçar a fé em Cristo Jesus. Okay. Então, com isso tudo, os erros doutrinários são quais? Da música Melhor Amigo, são quais? Certo. Bem, quando o irmão Mateus diz, aqui. São quais? Sim. A lógica é qual é o objetivo do cantor quando ele explica, não é que eu uso a música para evangelizar. Okay. Será que esse mecanismo, essa forma de evangelizar estará certo? Então quer isso dizer, pegando dando uma abertura, assim, pegando um trecho do que nosso irmão está dizendo, quer isso dizer que na música Melhor Amigo não temos evangelização aí? Bem, a questão bem, biblicamente o evangelho, não é? Bem completo, ou seja, o nosso Senhor diz assim que acho que em Mateus capítulo 7 ou 6, em versículo assim, diz assim que é aquele que aumentar ou diminuir, não é? Então, nós não podemos nem aumentar, nem diminuir. Então, quando queremos, a ideia é, quando o objetivo é mesmo para transmitir o Evangelho, temos que trazer os pontos principais que levam a pessoa para o Evangelho. Quais são os pontos? Por exemplo, essa ideia aqui de dizermos assim, olha bem, Deus é amor, venha para Jesus, você vai prosperar, Deus vai te ajudar. Isso não é evangelização. Isso não é um evangelho adequado.
Simplesmente o evangelho não vai falar que você vai ser vem aqui para curar tuas feridas, para tudo mais, não. Mas pegando na música da Imran, Certo. melhor amigo, Uhum. quais são os pontos que apontam? Bem, eu posso dizer que Isso. será bom que se fosse acrescentado, tivéssemos acréscimo. Por quê? Ok. Porque a lógica é, o meu objetivo é evangelizar, uso a Sim. música para evangelizar. Então, de fato, será que esse elemento é suficiente? Que tipo de mensagem estarei trazendo sobre o evangelho? Como eu disse aqui, erros doutrinários, erros de ensino, como falei de princípio, que infelizmente não é, há igrejas ou há líderes que não se preocupam com esse departamento de louvor e não instruem os seus membros a entender de fato como podemos elogiar a Deus ou cumprir os objetivos de Deus de acordo com a música gospel. Então quer dizer, uma vez assim, a música Melhor Amigo, Certo. também tem um trecho que eu vi na internet, da entrevista da Nair. Ela diz que canta a experiência que ela tem tido com Deus. Certo, bom. Realmente, canta isso também, usa a música para evangelizar, como disse muito bem. Mas cantando experiência, nossas próprias experiências, Certo. cantando o que se passou conosco daqui a colar, será que estaríamos a ser bíblicos? Bom. Bem, eu cantar experiência, irmão Mateus, cantar experiência, ou mesmo seja, eu pregar experiência, isso é um pouco complicado, porque, né, de fato, cada um possa ter as suas experiências com Deus, ou mesmo através do Evangelho. Cada um possa ter essas experiências. O irmão tem suas experiências, eu tenho minhas experiências, mas isso não é o adequado. Não é o adequado, porque existem doutrinas. O nosso foco principal, se queremos pegar, não é? Queremos evangelizar, temos que pegar as doutrinas específicas para transmitir o evangelho. Temos que pegar os ensinamentos adequados para cumprir essa missão. Não simplesmente, por exemplo, vamos dizer, eu vou para alguém e digo assim, olha, eu tenho essa experiência com Deus. Vou dar só um exemplo específico. Eu conheço uma jovem que eu estava a se acompanhar, não é? Ajudar ela, estava a tentar dar ela estudo bíblico, essa jovem. E segundo o que eu sei da história dessa jovem, ela é alguém que não é, agora que sei, sim, é doente. Ela é doente, tem alguns problemas de saúde. E essa jovem, ela já passou em muitas igrejas. Já foi nos profetas, já foi onde é milagre, já foi, onde foi, não sei o que ela já foi, onde que já foi, enfim. E eu dava assim, estudo a ela, e depois ela também estava assim a desistir. E eu uma vez falei com ela, o que você quer? Ela disse, não, olha, eu quero que Deus me cura, Deus me liberta, Deus me tira dessa doença, esse é o meu maior desejo. Mas não vi, ela passou em muitas igrejas, já é uma jovem por ali, é alguém já de por aí uns quase 30 anos, eu creio eu. Sim. Já passou por muitas igrejas, mas ela só fala que ela só quer cura. Ela não vê a glória, ela não se alegra. Eu não vi que ela tem o prazer de conhecer a Cristo, ter uma relação. Ela onde passou, não entendeu o Evangelho. Ela explicou isso por fim, depois ela desistiu, porque eu estava assim a explicar a palavra dele, ensinar a palavra dela, desistiu. O que eu me apercebi, ela foi lá nos matos, nos quimbandeiros. Porque ela procurou, Jesus está lá. Jesus está lá na igreja, então foi lá. Há pessoas que eles estão a sofrer por questão de certas práticas de pecado. Deus está aplicando a sua justiça. Então quer dizer que, de certa forma, também os nossos pregadores, tanto os nossos muçulmanos, também contribuem para isso. Contribuem para isso. Será que parece que eles mostram um Deus? Que exatamente. Pois. Você vem, vai encontrar a paz, se você é ímpio, né? Se você enfrentou os pecados, certo. Ele vai te dar a vida, daqui a colar vai te dar força. Então também tem influenciado nesse tipo de ensinamentos que de fato não é aquilo que a Bíblia apresenta. Okay. O Deus que nós estamos a buscar em espírito e verdade. Okay. Não é isso aqui. Okay. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Há tribulações. Os discípulos foram cortados a cabeça, foram aí derrubados, foram queimados, mas eles louvavam a Deus. Eu gosto muito da passagem de Paulo. Quando Paulo estava na cela, no Eco, acho que é Bernabé? Sim. Creio que se não calhar, talvez é isso. Estiveram lá. Eles aí foram se batados, chicoteados nesse caso, e ainda estavam presos, mas ainda louvavam a Deus. Eu acredito que, acho que qual louvor que Paulo estava a cantar ali? Não estava a cantar experiência? Não, além de experiência, já estavam a louvar a Deus. Eu também não estava a cantar a experiência. Não estava a cantar experiência. Não estava a cantar experiência, não. Deus me visita. Não estava a cantar isso. Pela manhã de domingo. Não, ele estava a cantar que eu estava a cantar que eu acredito eu. Em tudo dai graças a Deus.
Ok. Oh, grandioso és tu. Ok. Como Daniel, ou como os três na Sadraque, fornalha. Mesaque, Ainda que Deus não Abednego, nos livrar, sim. nós sempre nunca vamos nos curvar a essas estátuas. Ok. Estavam a cantar esse tipo de. Eu acredito que estavam nesse tipo de Parece louvor. E tu louvor. dá graças a Deus. Paulo aqui que sofreu muito. Se Paulo cria nesse tipo de doutrinas de um Deus escravo, nesse caso, esse tipo, que muitos cantores transmitem isso. Sim. Um Deus escravo, um Deus que não é assim, um Deus que é o gênio, é o Deus da lâmpada de Da gênio. Só, lâmpada. uau, uau, É só uau! chegar lá esfregar e ele aparece. Ele aparece e faz as suas. Ele vai cumprir todo. Cumpre seus próprios desejos. Ele Não chega. prega um Senhor, não prega um Deus soberano. Aí, como né, vimos que a missão de Moisés. Ok, sim. Moisés, quando ele chega até. Deus tinha uma missão para Moisés. Sim. Mas ele faz, ei, não pisa aqui. Com esse Solo. Deus é santo. Sim. Então, por Deus que não pode contemplar o mal. Ok. Então, nós temos que pregar, de fato, não metade, mas aquilo que Deus é. Então, como desfecho desta grande conversa, gostaria de levantar uma última questão ao nosso irmão Davi como desfecho. Louvor e adoração. Louvor e adoração. Certo. Louvor e adoração, se bem que não definimos de facto o que é adoração, não é? Quero que depois o irmão Davi também vai dar uma pincelada assim, em poucos minutos sobre o que de facto é adoração. Louvor e adoração. Esse ministério está em apuros certo. ou então em exceção? Bem, a louvor e adoração se está em apuros ou em ascensão. Bem, o que eu posso dizer, como já definimos aqui, eu creio que primeiramente temos que começar a definir aqui os termos. Louvor, nós já falamos aqui no princípio, que elogio é a prática, né? É o reconhecimento, né, de elogiarmos a Deus pelas suas grandezas, é uma forma de demonstrar a nossa gratidão a Deus. Isso, digamos que é o louvor. E adoração, podemos dizer que é um coração disposto a submeter-se à vontade de Deus. Nós podemos aqui, às vezes a questão é que nós podemos até pegar duas palavras, louvor e adoração, querer explicar o mesmo sentido ou transmitir a mesma mensagem. Mas temos que entender que há algumas pequenas diferenças que nos fazem entender que a adoração não tem algum ponto diferente em relação ao louvor. Então, a adoração é alguém que tem um coração disposto a submeter-se, a humilhar-se, a viver de acordo à vontade de Deus. Isso, digamos que não é adoração, é a diferença. Agora, o elogio não é uma forma, é um reconhecimento, não é alguém que entendeu e vai elogiando as grandezas de Deus. Então, com isso, com isso nós podemos encontrar essa diferença, biblicamente, no livro de Êxodo, no Êxodo capítulo, quando o povo de Israel, acho que entre 10 ou que lá, ou mais, quando o povo de Israel passa no Mar Vermelho, e o Egito, quando tentam passar, Deus aí... Mas a Bíblia fala que ali o povo de Israel louvou, cantou, elogiou a Deus pelas suas grandezas. Não há um Deus, tu és o Deus dos exércitos, que com as tuas mãos o Senhor derrubou os carros do Egito e tudo mais. Louvaram. Mas agora, só queria saber também, só desculpar, quem louva, adora? Ou quem adora? Está louvando? Se eu estou a louvar, estou a adorar? Ou se eu estou a adorar, estou a louvar? Bem, existem os verdadeiros adoradores. Quem é verdadeiro adorador, então, de fato, ele vive uma vida de elogiar a Deus de várias formas. Ou seja, pode ouvir. Será que, eu só gostaria um bocado de mais clara, será que pode existir, não é? Pode existir só mesmo louvor sem adoração? Certo. E adoração sem louvor? Bem, isso vamos explicar. O livro de Isaías 29, não é? Acho que o 3 em diante, fala um pouco sobre esses pontos aqui, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, que a adoração, que é um coração que está disposto a submeter-se à vontade de Deus, um coração que está disposto a humilhar-se, a viver um pensamento, um sentimento, os desejos, né? Sentimentos, pensamentos, desejos, vontade, estão dispostos a viver dentro
da obediência à palavra de Deus pela fé. Quer dizer que nesse texto aí só temos louvor, não temos Exatamente. adoração. Então, nesse caso aqui do coisa de Êxodo, encontramos aqui, não é louvor, elogio, é uma demonstração de uma gratidão, uma alegria. Okay. Muita gente faz isso, né? Às vezes, de repente, dormiu, acordou, tá feliz e vai elogiando. Às vezes, foi na igreja, oraram com ele e Deus já passou, vai elogiando. Mas será que esse coração submeteu-se às orientações da palavra de Deus? Está disposto a viver dentro da vontade de Deus ou não? Sim. Então, vimos que esse livro de Êxodo é um livro muito específico para poder nos fazer entender essa mesma diferença. Agora sim, na tua pergunta se está em apuros ou em ascensão. Ou em ascensão. Certo. Bem, eu posso dizer o seguinte, que, irmãos, digamos que, bem, dentro da vontade de Deus, porque a questão é só sempre nós teremos a perspectiva na visão humana. Às vezes, como seres humanos, podemos olhar que não, está em decadência, está a ir abaixo, esse ministério está por ali, enfim. Mas o que importa é que nós temos que olhar para quê? Olhar para as perspectivas do Senhor. O livro de Provérbios, creio eu, 3:15, diz assim, o que é, já foi, o que há de ser também, já foi. Ou seja, Deus, na sua soberania, na sua eternidade, ele já programou tudo. Então, desta forma, o que importa simplesmente não é entender, ali podemos até separar a música gospel nesse sentido, se está em apuro ou não nesse sentido, a forma de realizar Deus por intermédio da música, nesse caso. Mas a ideia é pegarmos as definições dos termos, que é louvor e adoração. Então, ainda hoje existem aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas tem apuro? Não tem apuro. Na visão humana, podemos dizer que está em apuro, mas na visão divina, eu acredito que não está. Na tua visão? Desculpa só, na visão humana, não me bate. Não, na tua visão. Na tua perspectiva. É que ele foi em sarilhos. Está a brincar. Mas deixa eu explicar, pessoal, perdão. A questão na visão humana, podemos dizer que de fato está em apuros. Por quê? Porque Elias também achou assim. Ele disse que não, eu sou o único, parece que Deus é o único que sobrei, todos se desviaram, todos se renderam a Baal, mas ele falou que não, ainda guardei quanto? 7.000 ou por ali mais que não se dobraram a Baal. Então, por quê? Porque, irmãos, ainda que Israel foi como o grão de areia, mas são poucos que entrarão, são poucos que vão entrar. Vimos que quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, só entrou quantos? Creio eu que entrou muitos que nasceram no deserto, mas aqueles que vieram do Egito ficaram, todos esses ficaram. Sim. E acho que, senão que ela só entrou dois do tempo daqueles que vieram do Egito, que é Caleb, acho que é isso, e Josué. Eu creio que isso, a maioria de todos que entraram, que são novos, os velhos todos ficaram. Então, ainda que a porta é estreita, o caminho, a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos que vão entrar por ela. Então, de fato, digamos que serão muito. Então, na visão humana, podemos dizer que não. Está em apuros. Exatamente, na visão humana podemos dizer que está em apuros. Mas, de acordo à vontade de Deus, eu acredito que não está em apuro. Por quê? Porque os planos de Deus não se frustram, primeiramente, digamos assim. E Jesus disse que eu não deixarei órfão. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós temos o Espírito de Deus que nos conduz, nos guia. Nós somos guiados pelo Espírito. Então, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, de acordo à vontade de Deus, ainda estão firmes, ainda continuam, ainda louvam a Deus pela sua forma de viver, pela música bíblica nesse caso, e ainda eles submetem-se. Tem irmão Mateus, irmão é um adorador de verdade, é um adorador ao Senhor, você elogia Deus pela tua forma de viver, não só o simples da música. O irmão Mateus elogia Deus pelas escrituras também. Não é? Louvado seja Deus. Então, essa foi a nossa conversa, né? A nossa especial entrevista, que falamos acerca do louvor. Gostaria também de dar as últimas palavras ao nosso líder, irmão David, para deixar suas redes sociais. Quem quiser seguir-te, tanto as tuas redes sociais, tanto o teu contato, porventura, onde convidá-lo para pregar ou para dirigir uma palestra. Então, fica à vontade, esse é o tempo, não é? Sim, que passa para si, nesse é o tempo para si passar nas suas redes sociais e muita outra coisa, muitas coisas.
Bem, eu, a questão de redes sociais, estou só a usar aqui o Facebook. Sim. O canal é A Verdade Liberta. Sim. Isso é no Facebook. Esse é no Facebook e preciso mais investir nesta área, nas redes sociais. Digamos que não é o pouco que eu possa dizer. A questão de número de telefone é o 944 43 80 26. Então, Esse é a Unitel. Temos aqui a Africell, que é o 950 70 15 50. Eu creio que através desses números, não é, e também o canal A Verdade Liberta, poderemos, não é, dar mais subsídios ou mesmo podemos conversar. Só não fica mal comigo, talvez fique na entrevista. Tá bom. Agora, o nome do Facebook é David? É David Nunes. Okay, mas então, a verdade é mesmo, o canal é A Verdade Liberta. Okay. Então quer dizer que também não procuram o irmão David Nunes para ligar para ele para fazer consulta espiritual. Não nem um bocadinho, porque isso não vai acontecer. Espiritual, não, isso não vai acontecer. Vamos apenas, não é, sentar junto de acordo com as escrituras e assim vamos junto, né, poder falar com a palavra de Deus. Também aquilo que eu também, irmãos, também estou sujeito a aprender como qualquer um, também não sou o hiper, não é o tal sábio, não, eu não sei de nada, também sou alguém, um ser humano com muitas debilidades, que precisa muito aprender com qualquer cristão, com qualquer irmão que professa a mesma fé. Estamos sujeitos a ter a receber mais conhecimentos bíblicos, não é? Ideias que podem contribuir, apoios. Esse é o que eu posso dizer. Amém. Louvado seja Deus, estou muito grato pela presença do irmão Davi. Não é? Vai passar mais vezes aqui no nosso podcast, aqui no nosso estúdio, para assim abordarmos assuntos profundos, não é? Virados simplesmente para a área cristã. E se você ainda não adquiriu o livro, Não Estou à Procura de Cristo, Estou à Procura do Meu Primeiro Emprego, adira já, um livro atual e atuante. E também temos o livro Se Há Namorados na Bíblia, um livro, né, que você pode adquirir por 5.000 kwanzas. E temos também um outro livro que é O Poder da Oração no Casamento, de Laurindo Wasangamo, um livro muito poderoso. Está no valor muito mínimo. Então, também, se você é escritor e quer escrever, quer materializar a sua obra, principalmente escritor cristão, venha à nossa editora, você for chamado para pregar o evangelho, para assim materializar o abstrato que anda na tua cabeça. Então, estamos juntos, que Deus ricamente o abençoe. Aquele abraço e tudo de bom. Irmão Davi, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém.